Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o constitucionalismo digital na era da hiperconectividade. E para debater o tema comigo, eu recebo o professor Dr. Wilson Engelmann, que é professor doutor na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, professor César, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e vamos conversar um pouco então. Vamos lá, o tema é instigante, o tema é interessante e vamos lá, vamos levar informações de qualidade para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador. E o senhor já tem uma, entre aspas, uma intimidade com a nossa instituição aqui, com a FIB, as Faculdades Integradas de Bauru, com o curso de Direito. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Como é que o senhor, inicialmente, como que o senhor chegou a conhecer a FIB, a nossa instituição aqui? Então, eu já me sinto quase pertencendo ao corpo docente das Faculdades Integradas de Bauru, da FIB, e o meu relacionamento com a instituição começou há vários anos atrás, quando eu fui selecionado para fazer a avaliação de cursos pelo Ministério da Educação, dos cursos de graduação em Direito, e aí, numa grata surpresa, eu fui mandado para Bauru, né, para fazer a avaliação institucional do curso de graduação em Direito da FIB. Eu não sei exatamente quantos anos faz isso, mas naquela época eu fui recebido pelo então coordenador, o professor doutor Camilo Ferrarese, e desde aquela época a gente vem trabalhando em conjunto, porque depois, na sequência, o Camilo, o professor Camilo, então, fez a seleção para o doutorado em Direito no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, e aí ele vinha, naquela época não era como nós temos hoje, as atividades virtualizadas, mas ele ia todas as semanas para São Leopoldo, que é uma cidade que fica na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde fica a Unicinos, para ele participar das aulas do doutorado. Então, desde aquela época, a gente vem trabalhando juntos, eu fui o orientador da tese de doutorado dele, e com isso a gente foi estreitando os laços, tanto com o professor, quanto com a universidade também, a FIB, né? E é uma amizade e um compromisso acadêmico que perdura até hoje. Que bom, interessantíssimo. Para nós aqui é sempre um prazer recebê-lo, nem que for como estamos hoje aqui à distância, né? Mas a tecnologia encurta essa distância e faz com que a gente passe a ficar, de certa forma, próximo aí e receber todas as suas informações. Uma outra questão aí que eu gostaria de falar também em relação ao nosso curso, nós temos aqui uma revista no curso de Direito, que o senhor sabe muito bem aí, a JurisFIB. O senhor é editor científico aí da nossa JurisFIB, né? do nosso curso de Direito. E eu gostaria que o senhor falasse da importância dessa revista, né? No mundo do direito, no mundo científico. Pois, professor, sabes que essa é uma questão que eu preciso sublinhar, porque poucas faculdades de direito que não têm mestrado ou doutorado têm uma revista científica, uma revista acadêmica voltada para o curso de direito. E essa é uma característica que eu, desde o início, desde que eu fiz a avaliação, enfim, há vários anos atrás, isso foi uma grata surpresa de uma instituição privada que tem um curso de graduação que é super bem avaliado, né? Então, acho que isso é importante também para os alunos, enfim, e alunas que estão nos escutando, vão nos escutar em algum momento, e até futuros alunos, que eu tenho muito respeito e muita admiração pelo curso de Direito, pelos professores, e justamente um dos aspectos assim que eu destaco é a manutenção da revista que o professor anunciou, a revista JurisFIB, e que o professor Camilo me convidou então para ser, enfim, trabalhar essa questão científica da revista. E é importante destacar que essa revista ela está avaliada pelo Qualis Capes, né, que é justamente a avaliação oficial das revistas
que são publicadas hoje no Brasil, e ela está super bem qualificada porque ela tem a avaliação, ou tem o conceito B1. Então, ela está ali a poucos passos de ser uma revista que entre no extrato A, que é o extrato mais elevado. Então, professor, isso é uma questão que eu destaco e tenho muito orgulho, muito respeito de poder contribuir com essa revista, porque ela é um canal que os professores e alunos, mas não apenas eles, também participantes de fora, eu mesmo já publiquei na revista, e alunos e egressos aqui do mestrado e doutorado em Direito da Unicinos também, mas ela é uma revista aberta para os alunos e alunas, professores e professoras do curso de Direito da FIB. Então, eu penso que é uma ótima fonte de pesquisa, de leitura e de publicação dos resultados das pesquisas que são feitas aí na instituição. Sem dúvida, fico muito feliz com sua fala, né, porque realmente nós ganhamos esse conceito da nossa revista, como o senhor muito bem destacou aí. E eu quero falar de um tema agora que, vamos dizer assim, está muito na moda, não só no direito, mas eu creio que em todas as profissões, né, na medicina, na engenharia, no direito também, que é a questão aí que eu tô até vendo aqui da inteligência artificial, né? Eu queria te perguntar o seguinte, professor Wilson, quais as consequências aí desses avanços, né, da inteligência artificial na atualidade? Esse tema da inteligência artificial, ele é inovador por si só, e ele vai ganhando muito destaque nos últimos anos, embora essa questão da inteligência artificial ela não seja nova, ela já começa no século passado, nos anos 50, né, do século passado, se começa justamente a desenvolver sistemas, né, ou computadores, enfim, hardwares, e assim por diante, softwares, que não é uma linguagem tão própria e próxima para nós do direito, mas o certo é que desde aquela época, então, desde o século passado, mas principalmente agora, no século XXI, durante esse período mais próximo de nós, durante esses 24 anos aí do século XXI, a gente tem observado um avanço crescente e um avanço, assim, exponencial, eu diria, dos sistemas de inteligência artificial. E como o professor mesmo mencionou na sua pergunta, a inteligência artificial hoje ela vem sendo utilizada em muitos campos, tanto de pesquisa quanto de aplicação no dia a dia da profissão, né? E isso, inclusive, impacta também o curso de Direito, e isso impacta também os profissionais da área do Direito. Inclusive, segundo uma futurista, né, uma futurista americana, que tem como nome a doutora Amy Webb, M é A-M-Y, Webb é W-E-B-B, a Amy Webb. Ela também interessante, para quem se interessa por esse tema, ler as publicações dessa professora, porque ela é a CEO do Future Today Institute e também é professora de previsão estratégica na Universidade de Nova York, na Escola de Negócios da Universidade. E a pesquisadora, a futurista Amy Webb diz que, na verdade, que nós estamos vivendo hoje é o que ela chama, isso é uma coisa até bastante curiosa, ela chama de superciclos tecnológicos, e esses superciclos tecnológicos que ela define são compostos por 3 tecnologias: a inteligência artificial, os ecossistemas conectados das coisas, né, aquilo que nós já ouvimos falar, a internet das coisas, e também os avanços na biotecnologia. Então, essas 3 tecnologias, segundo essa futurista americana, estão interligadas, estão interconectadas e estão, na verdade, potencializando todas essas novidades que nós estamos hoje experimentando, estamos utilizando, enfim, no nosso computador, no nosso smartphone, enfim, na nossa comunicação que nós estamos tendo agora. Então, os sistemas, eles são cada vez menores e são cada vez mais potentes, estabelecendo justamente, e esse é o tema, digamos assim, da nossa conversa aqui,
uma era hiperconectada. E essa expressão da era hiperconectada é de um pesquisador também, que trabalha com as questões da ética vinculadas à tecnologia, principalmente a ética da inteligência artificial, o italiano Luciano Floridi. O professor Luciano Floridi já esteve em Oxford e atualmente ele é pesquisador na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ele justamente fala nessa era da hiperconectividade. E ele vai apresentar uma expressão que é muito interessante, que inclusive é uma parte do título de um dos livros dele, que é a vida ou a sociedade on life. E ele vai dizer o seguinte: esse on life significa que, independentemente de nós estarmos online ou offline, a nossa vida, por isso esse on life, a nossa vida, ela está posicionada dentro da rede, e por isso que a gente precisa ter cada vez mais cuidado, e aqui falando, enfim, para os jovens, às vezes mais desavisados, que nós precisamos tomar cuidado das informações pessoais, das informações sobre a nossa vida profissional e assim por diante, que nós colocamos na rede. Porque efetivamente os sistemas, né, de inteligência artificial, e um dos sistemas que talvez todos nós conheçamos, porque também já está em grande utilização, é o chamado ChatGPT, né? E nós temos que ter o cuidado, professor César, é que a utilização desses chats, eles precisam ser, digamos assim, organizados com muito cuidado, porque você faz uma pergunta para o chat, o sistema de inteligência artificial faz uma varredura na rede, no banco de dados que o sistema tem, e ele vai lhe apresentar uma resposta. O que não garante, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas o que não garante que a resposta que o ChatGPT e outros chats que tem por aí já no mercado disponíveis esteja dando resposta 100% correta ou 100% adequada para aquilo que você perguntou. Então, por isso que a gente costuma dizer no âmbito da educação, e no caso aqui da educação superior, que a gente precisa conferir as respostas que são dadas às perguntas lançadas para os sistemas de inteligência artificial. Porque, literalmente, em alguns momentos, o sistema, ele delira, né? E o que significa que o chat ou, enfim, um outro modelo semelhante, ele delira? Significa que ele está inventando respostas, né? Ele está inventando. Então, ele não conseguiu buscar respostas adequadas dentro do conjunto de base de dados que ele tinha e ele, então, alucina e aí ele inventa respostas. Então, para aquele que considera que o sistema de inteligência artificial é absolutamente seguro ou que é absolutamente capaz de dar respostas corretas e que eu posso confiar cegamente, precisa prestar atenção. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que a gente pode destacar em relação, enfim, aos desafios que a inteligência artificial está trazendo é a possibilidade bastante elevada da substituição da força de trabalho humano por esses sistemas de inteligência artificial. Então, hoje nós já temos, nas grandes linhas de produção, nas grandes empresas principalmente, nós já temos a utilização de robôs para o desenvolvimento de partes, se não integralmente, do processo de produção dos bens de consumo que nós levamos para casa. Então, é muito importante que o estudante e também o formado, ele preste atenção a esse movimento que a inteligência artificial e todos os derivados dos sistemas de inteligência artificial poderão gerar no mundo do trabalho. Porque certamente nós já estamos tendo, e eu não tenho uma bola de cristal, mas existe uma previsão, não é, de estudiosos nessa área, que mostram que nós teremos um crescimento do número de pessoas que percam o emprego por conta do processo de automatização. Então, a gente precisa aprender a conviver com esse processo de automatização,
E a gente precisa, principalmente, e aí eu penso que já podemos terminar com essa primeira parte da resposta, nós precisamos estudar e continuar estudando com muita dedicação para que as nossas habilidades humanas, né, que justamente elas estão nessa linha de divisão entre a inteligência artificial e a inteligência emocional que nós somos titulares. Então, essa inteligência emocional, ela traz consigo uma série de características que são características humanas e que, neste momento, os sistemas de inteligência artificial ainda não conseguem emular, ainda não conseguem simular. Agora, ninguém consegue garantir se efetivamente num futuro, seja um futuro próximo ou médio ou mais longe de nós, essas máquinas efetivamente não consigam aprender, e a tendência é que isso venha a acontecer, que os sistemas ganhem certa autonomia, e a partir do momento em que os sistemas ganham essa autonomia, eles mesmos vão buscar informações e eles vão aprender justamente com as perguntas e com os desafios que nós lançamos para os sistemas. Então, essa é uma questão bastante preocupante, porque nós teremos impactos bastante profundos na sociedade, não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade global. Mas eu penso que a sociedade brasileira que deve ser o nosso foco principal, e deve ser o nosso foco principal também na área, no caso aqui do curso de Direito, na formação de profissionais que possam, primeiro, perceber que essas mudanças estão acontecendo e terem uma mente aberta para continuar estudando, para que a gente possa aprender todas aquelas habilidades que o sistema de inteligência artificial não consegue fazer. Então, me parece que essa é uma questão. Essa é uma questão que eu diria, talvez, ela é central dentro de tudo que se pode falar sobre esse tema, é que a gente preste atenção a esses movimentos tecnológicos que estão acontecendo, e a professora Amy Webb diz justamente que não é apenas a inteligência artificial, mas é também essa ideia desses ecossistemas que estão conectados, as próprias transformações da biotecnologia. Então, a gente percebe que a gente está vivendo uma era de uma grande transição, né? De gigantescas mudanças que vão nos atingir enquanto pessoas, enquanto cidadãos, vão nos atingir principalmente enquanto profissionais, e principalmente profissionais naquelas atividades que são repetidas, que são repetitivas, que são rotineiras. Essas atividades a gente sabe que em escritórios de advocacia, no próprio Poder Judiciário ou nos órgãos públicos, essas atividades elas já estão sendo feitas por sistemas de inteligência artificial. Então, professor, o desafio é grande, né? Ele não é impossível, mas eu penso que nós humanos temos resiliência e temos inteligência suficiente para fazer frente a esses avanços, né? Não dizer que eles vão trazer apenas coisas boas, mas que eles vão trazer também desafios, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre os riscos. Eles vão trazer riscos, mas o que é importante é a gente observar esses movimentos para que a gente não seja pego de surpresa. É isso aí. O senhor falou uma situação aí que nós temos desafios gigantescos, realmente. E o senhor também citou na sua fala a questão da sociedade mundial. Isso me leva a pensar na questão do mundo globalizado, que tem incisivamente bate de frente com o tema que o senhor está expondo para nós aqui. E essa é a situação, né? Esse mundo globalizado, hiperconectado, e nós ficamos pensando na seguinte situação. Como é que se poderá regular esse cenário? Essa é uma outra pergunta muito importante para nós do direito, né? E principalmente para quem vai nos ouvir ou está nos ouvindo e do curso de Direito, tem alguma relação com a área jurídica. Eu penso que essa é uma pergunta que nós do direito precisaremos responder, né? Porque o que eu observo é que as áreas tecnológicas que estão na vanguarda no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial, enfim, dos chips
e de todos aqueles equipamentos, enfim, que sustentam o sistema de inteligência artificial, eles estão desenvolvendo toda essa parafernália tecnológica, mesmo que não tenha uma regulação sobre isso. Porque é interessante que a gente observe que no Brasil, por exemplo, nós não temos uma lei ainda regulando a inteligência artificial. Aliás, no mundo, nós não podemos dizer que um determinado país criou uma lei. O que a gente observa muito, e eu penso que essa é uma questão importante para os alunos pesquisarem, para os alunos valorizarem, por exemplo, principalmente as aulas aí de teoria geral do direito, enfim, de todas as questões que são colocadas pelos professores, de que talvez seja o momento de nós pensarmos em uma regulação baseada em princípios. Então, todos nós sabemos que a norma jurídica, né, ou as normas jurídicas, ela é um grande guarda-chuva, ela é um gênero que tem duas espécies, as regras e os princípios. Normalmente, a gente valoriza muito as regras, a produção do poder legislativo, tanto que muitas pessoas entendem que as questões que a inteligência artificial está trazendo, elas poderão ser resolvidas pela criação de uma lei. E nós que somos do direito, nós sabemos que muitas vezes a criação de uma lei ou a edição, a vigência de uma lei, às vezes ela pode trazer um problema, né? Ou vários problemas. Por quê? Porque a lei sempre é o retrato de uma situação do passado que fica congelada pelo poder legislativo, e aí eles ficam debatendo durante vários anos, até que de repente aquele projeto vira lei. E aí aquela lei ela se torna obrigatória. Parece assim, eu estou simplificando aqui, mas isso é muito sério. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos uma lei sobre inteligência artificial, ela estará regulando todo o desenvolvimento de uma tecnologia que ainda não está finalizada. É um desenvolvimento que está em andamento, né? É um desenvolvimento que, segundo alguns especialistas, dizem que a inteligência artificial está apenas na sua infância. Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida, tem muita coisa ainda para acontecer nesse contexto da inteligência artificial. Então, me parece, e aí não é uma crítica direta para quem entende que a lei deva ser desenvolvida, mas me parece que a criação de uma lei nesse estágio do desenvolvimento da inteligência artificial poderá ser prematura e poderá trazer problemas. Por isso, me parece que a gente precisa voltar novamente à nossa pesquisa e à valorização dos princípios jurídicos. Se nós pensarmos bem, e talvez por isso, professor, eu tenho os cabelos brancos, eu fiz o meu mestrado em Direito na Unicinos no ano de 1999 e 2000. Naquela época eu estudei os princípios. E depois daquele ano 2000, enfim, a gente percebeu que vários anos os princípios eles viraram efetivamente um ponto de pesquisa e eles ganharam uma grande importância no contexto jurídico, que se deve principalmente também à Constituição de 1988, enfim, todo o fundamento principiológico que foi trazido pela literatura, tanto a literatura norte-americana, como Ronald Dworkin, como pela literatura alemã, do Robert Alexis e outros autores. Só que depois, me parece assim, e agora, nessa nossa época, no século XXI, nesses anos 2000, 2024, até 2024, a gente percebeu assim que os princípios eles caíram um pouco assim, já se sabe tudo sobre eles. Mas, na verdade, ainda nós não aplicamos efetivamente os princípios como um tipo de norma jurídica. Os princípios, eles têm um caráter de dever ser. E aí o que eu tenho visto é que alguns projetos de lei abrem os primeiros dizendo que determinados princípios devem ser respeitados por conta desta lei. Ora, nós, o direito, sabemos que não precisa ser feita uma lei para dizer que um princípio deva ser cumprido, porque o princípio tem um caráter deontico e ele, portanto, ele tem uma carga de dever ser que deve ser observada. Evidentemente que o princípio ele carece de uma sanção para o descumprimento. Então, aí me parece que nós, do direito, precisamos usar a nossa criatividade, precisamos desenvolver a pesquisa
e criar modelos, e essa é uma questão que eu estou fazendo no meu laboratório, enfim, na minha pesquisa, nas minhas orientações, é desenvolver modelos de autorregulação baseados em princípios. E é muito interessante, professor César, e quem está conosco aqui, eu tenho observado iniciativas de regulação por princípios em muitos países do mundo. Então, nós já temos hoje mais de 100 documentos, né? E aí também eu me valho da revisão sistemática da literatura. Então, a gente já tem mais de 100 documentos que foram publicados por empresas privadas, por organismos públicos, que estão situados em países do norte e do sul global, e eu costumo dizer também do leste e do oeste globais. Então, uma hipótese que a gente ainda está testando nas pesquisas é que alguns princípios, eles são comuns nesses documentos dos mais diferentes países. Então, isso me parece que é um ponto animador na pesquisa, pelo menos isso é uma questão que me anima. Por quê? Porque apesar de todas essas questões ainda dos princípios não estarem sendo valorizados adequadamente como normas jurídicas que podem nortear condutas, a gente observa que países que são diferentes entre si por questões culturais, questões políticas, econômicas e assim por diante, eu tenho observado que determinados princípios são comuns entre os países, como, por exemplo, o princípio da transparência, o princípio da explicabilidade, né? O princípio do respeito à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, a União Europeia fala muito na centralidade do ser humano, que também é uma expressão que foi carregada agora para o projeto de lei 2338 de 2023, que está em tramitação no Senado Federal, por meio do seu substitutivo, em que também essa centralidade do ser humano ela foi colocada como um princípio fundamental. Então, a gente percebe que, embora sejam países muito diferentes, países que pertençam a sistemas jurídicos diferentes, mas se nós olharmos em termos de princípios, nós conseguiremos trabalhar a regulação, né, por meio de determinados princípios que são comuns, e talvez por meio dessa questão dos princípios que são comuns, a gente conseguirá também, talvez, organizar um tratado internacional ou organizar e fortalecer a aplicação dos princípios dentro desse panorama da inteligência artificial. E por que isso é importante, né? Por que talvez uma lei não seja a solução? Porque é sempre regional, né? E regional aqui eu quero dizer assim, bom, se o Brasil criar uma lei sobre inteligência artificial, ela vigora dentro do limite territorial brasileiro. Se a Argentina criar o seu, idem, Estados Unidos, Portugal, China e assim por diante. Então, a lei ela tem uma perspectiva local. Entretanto, e como nós começamos a falar sobre essa questão, nós estamos vivendo uma era da hiperconectividade. Então, hoje, as pessoas elas estão conectadas em redes e por redes. Então, me parece que a criação de uma lei que valha apenas dentro do país, ela não vai dar conta dos desafios que a inteligência artificial poderá gerar, porque esses desafios não ficam presos aos limites territoriais de cada país. Pelo contrário, nós compramos coisas fora do país, nós nos comunicamos, nós trocamos ideias, nós fazemos pesquisa, nós trabalhamos fora do país sem sair do país. E aí, como é que fica isso? Qual é o direito que vai regular essa situação? Então, por isso que me parece que é o momento de nós valorizarmos, pesquisarmos, levarmos a sério essa questão da chamada regulação baseada em princípios, porque ela poderá resolver questões que talvez uma legislação não consiga. A legislação é boa dentro do país, mas no momento em que nós saímos do país, nós vamos para outro território, aquela lei já não se aplica mais. Então, eu penso, professor, que essas são algumas questões assim para a gente pensar, né? E para a gente, principalmente, uma questão que eu tenho debatido e tenho conversado, de trazermos a inovação para o direito.
né? Então, eu penso que esse é um ponto importante. Nós precisamos inovar o direito, nós precisamos ressignificar as fontes do direito. E veja que aqui eu não estou inventando nada, nós estamos aqui apenas dizendo fontes do direito, que todos nós estudamos lá na atividade de Teoria Geral do Direito, ou Filosofia do Direito, ou Introdução ao Estudo do Direito, e assim por diante. Então, me parece que é um momento importante da gente voltar para esse tema e revisitar, inclusive, a teoria geral das fontes do direito e, e verificar quais outras fontes, além da lei e dos princípios que eu já mencionei, quais outras fontes poderiam ser mobilizadas para que a gente pudesse fazer a regulação, então, dessa nossa era hiperconectada, enfim, desses hiperciclos tecnológicos, né, onde a inteligência artificial ela está inserida no meio, e principalmente para que a gente não seja pego de surpresa pelos efeitos que vão ser gerados a partir dos avanços desses sistemas de inteligência artificial. É isso aí. Professor, esse tema tratado hoje aqui no programa é um tema extremamente rico em informações, né? Extremamente rico, mas infelizmente o nosso tempo é contrário. O nosso tempo da televisão ele é mais pobre, vamos assim dizer. Ou seja, nós temos um limite de tempo e infelizmente a gente chega ao fim. E eu queria lhe agradecer imensamente por todas essas informações valiosas que nos levam à reflexão. O nosso programa aqui televisivo, O Direito é Todo Seu, ele passa em mais de 65 municípios e nós vamos levar essas suas informações, esse nosso bate-papo para muita gente, para muitos estudantes, gente da área jurídica, gente que não é da área jurídica, mas para que a gente possa refletir. E aqui, evidentemente, o senhor vai voltar outras vezes, já fica o convite para a gente prosseguir nesse mesmo assunto, né? E eu agradeço imensamente, a FIB sempre está de braços abertos para lhe ouvir, né? Para que a gente possa aprender com o senhor. Eu lhe agradeço mais uma vez, repito, aqui as portas sempre abertas para o senhor. Eu agradeço ao nosso telespectador, à nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo programa.